Olá, estamos de volta, professor Alan de Oliveira, KM Cursos e Concursos, continuação da aula de infrações de trânsito. Bom, para dar continuidade no conteúdo, que foi antes do intervalo, quero lembrar a diferença, de retido e removido. Só lembrar onde está no código, no artigo 270, que diz que o veículo poderá ser retido nos casos expressos nesse código. Lembrando, o parágrafo primeiro diz que quando a irregularidade puder ser sanada no local e tão logo ela seja sanada, o veículo está liberado. Porém, o parágrafo segundo também, ele nos fala que se o veículo retido, quando apresenta um problema no veículo, porém, se ele apresentar situações de segurança, for um transporte coletivo de passageiro ou carregando produtos perecíveis, o agente pode recolher o documento, o CRLV, e pode liberar ele para seguir viagem, desde que ele ofereça condições de segurança. Se ele não oferecer condições de segurança, vai ser removido, tá ok? Maravilha. Alan, você estava falando no outro bloco sobre penalidades, Alan. Quem sofre essas penalidades? Quem é penalizado? São 4 pessoas. Beleza. Lembrando, eu vou ler aqui uma maneira geral, mas eu vou detalhar no próximo slide. As penalidades serão aplicadas ao proprietário do veículo, ao proprietário, ao condutor, ao transportador e ao embarcador. 4 pessoas. Salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas. O que eu quero te explicar com isso? Que se um veículo tiver no nome de uma empresa, vai sofrer penalidade da mesma maneira. Aí quem responde? A pessoa jurídica pelas infrações. Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Eu te falei que ia te passar de uma maneira mais detalhada, mas são isso aí, ó. Quem responde pelas penalidades? Condutor do veículo, proprietário do veículo, embarcador e transportador, tá? Essas 4 pessoas, e eu li lá o artigo 257 de uma maneira geral, porque eu te falei que salvo os casos de descumprimento de alguma norma, de alguma regra, por pessoa jurídica também. Se o veículo tiver o nome do APJ, tá? De uma pessoa jurídica. Maravilha. Bom, infrações são ou não cumulativas, Alan? Porque nós vamos começar a estudar em detalhes as infrações. Eu quero saber, Alan, se eu cometer várias infrações, elas são cumulativas ou eu respondo por uma delas somente? Bom, a regra geral é que elas são cumulativas. Elas são concomitantes. É isso que diz a regra no artigo 266 do CTB. Então, como regra, as infrações são concomitantes, ou seja, elas são cumulativas. Alan, você falou regra, então possui exceção? É claro que possui exceção. Bom, e para isso, para estudar a regra e a exceção, nós vamos estudar a diferença de infrações concorrentes e infrações concomitantes. Eu te falei que a regra é que as infrações são concomitantes. É a regra do artigo 266. Porém, como exceção, as infrações também são concorrentes. Alan, infração concorrente. Quais são as infrações concorrentes? São as infrações que eu cometo em consequência, em continuidade de um ato anterior. Não tem quando você estuda em direito penal o crime meio e o crime fim? Que o crime fim é absolvido pelo crime meio? Bom, vou te dar um exemplo claro, só para te perguntar, quando você estuda lá direito penal. Quando você não tem porte de arma, você pega uma arma, sai ali na rua e mata uma pessoa. É preso já em flagrante, com a arma e o homicídio. Você vai responder pelos 2 crimes? Resposta, não. É princípio da subsunção.
O crime meio vai ser absolvido pelo crime fim. Você vai responder pelo homicídio. A posse da arma ali foi uma mera consequência para você realizar o homicídio. Maravilha, vamos lá. Nas infrações concorrentes é da mesma maneira. Você vai responder não pelas duas ou por várias delas. Você vai responder por uma, pela mais específica. Alan, não entendi. Bom, o artigo 252 do Código de Trânsito, ele fala sobre vários aspectos. Um deles é dirigir com uma só mão no volante. Isso gera infração média, que você já aprendeu, 4 pontos, valor 130 e 16. Tranquilo? Você aprendeu isso. Maravilha. Nós temos também outra infração por colocar, tá no artigo 252, inciso 2º, que é colocar alguma parte para fora do veículo. Ou seja, tirou o braço, colocou para fora. Também gera a mesma infração. Média, 4 pontos, 130. Nós temos outra infração, que é dirigir falando ao celular, usando o celular. Também gera a mesma infração. Infração média, 4 pontos, R$130. Pergunto, se eu realizar, num só ato eu estou realizando as 3 coisas. Exemplo, eu pego meu celular. Para isso eu até trouxe aqui a imagem de uma pessoa usando o celular. Tá falando ao celular. É diferente, é muito diferente, que eu vou te ensinar daqui a pouco, sobre a pessoa manuseando o celular. Vamos pegar a pessoa falando ao celular. Eu te falei que falar ao celular, infração média, 4 pontos, 130, tá lá no artigo 252 do Código de Trânsito. Beleza. Você, policial militar, policial rodoviário federal, me viu com o celular usando aqui, ó. Tô aqui. Bom, para usar o celular, entenda, eu tirei a mão do volante. Aí eu te pergunto, qual multa que eu vou levar? Você, como agente, uma pessoa legalmente constituída lá, qual a autuação que você vai me aplicar? Por estar com uma só mão no volante ou falando ao celular? Aí eu te pergunto para te falar sobre infração concorrente, porque você responde só por uma delas, a mais específica. Meu celular tocou aqui agora. Plim, peguei nele, manuseei ele. Alô? Eu peguei o celular para quê? Alan, você pegou o celular ali no painel do seu veículo para falar. Você está com uma só mão no volante, Alan. Você pegou o celular, manuseou ele para falar. Então, qual é a infração? Você vai aplicar? Isso, exatamente. Falar ao celular. Infração média, 4 pontos, 130. É isso que você vai colocar no AIT. Auto de infração de trânsito. É essa infração. Alan, e a multa por estar com a sua mão no volante? Eu te falei, é uma infração concorrente. Você não é punido pela primeira, e sim pela consequência. A principal, ou seja, a mais específica, a da mão no volante nesse momento, é retirada. Vou te dar outro exemplo. Tirei a mão do volante agora, coloquei o braço para fora. Qual que é a infração que você vai aplicar em mim? Isso, por estar com a parte do corpo para fora do veículo. Eu tirei a mão para colocar a mão do volante para colocar para fora. Exatamente. Isso é uma infração concorrente. Isso é uma infração concorrente. Eu só respondo pela mais específica. A regra é que as infrações sejam concomitantes. Vamos ver então o que são infrações concomitantes? Te pergunto, o que tem a ver? Eu estou falando ao celular, à noite, tá? Eu estou falando ao celular, eu furei o semáforo e estou com o farol desligado. Nós temos... melhorou. Estou sem cinto também, porque quando você me parou, você me abordou, com a viatura, parou do lado, você já viu. Que eu estou falando ao celular, eu furei o semáforo, estou sem cinto de segurança, tá?
e com farol apagado, que eu te falei. Quantas infrações? 4 infrações. Elas são concomitantes. Eu vou responder por todas elas cumulativamente, que é a regra do artigo 26. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, eu vou responder no caso que eu falei, por estar falando ao celular, por ter furado ao semáforo, por estar com o farol desligado, infração média. Vamos lá. Infração média 4.130, falar ao celular. Infração gravíssima, 7.293, lá do artigo 208, por estar furando o semáforo ou a placa de parada obrigatória, tanto faz. Infração média 4.130, por estar transitando com o veículo à noite com farol apagado. E a última que eu falei, sem cinto de segurança, infração grave, R$ 5.195. Essa é a diferença de infrações concorrentes e infrações concomitantes. Bom, aqui, para a gente fechar esse bloco, vou te falar rapidinho sobre esse assunto. Nós temos 2 infrações no artigo 252, inciso 6º e parágrafo único. Isso é inovação no código, tá? Isso é muito importante. Cai-se direto em prova esse assunto. Uma situação que eu vou responder por infração média por estar usando um aparelho celular ou com fone de ouvido conectado a qualquer aparelhagem sonora ou a telefone celular. Vou ler para você o texto. Dirigir um veículo utilizando-se de fones nos ouvidos ou conectados a aparelhagem sonora ou a telefone celular. Infração média, 4 pontos. Então, regra, usar o celular, falar ao celular é infração média, 4.130. Tranquilo? Para a sua prova, para a prova do Detran, você que está tirando carteira, gera multa de qualquer maneira que você usar o celular. Alan, eu estou segurando ele. Infração média. Alan, eu estou com fone no ouvido. É infração média. Alan, eu liguei e botei o viva voz do aparelho lá no painel do carro. Infração média. Alan, ele está conectado ao Bluetooth no meu carro. Interessa, infração média. Para sua prova do Detran. Alan, concurso PRF. Não tem previsão legal do Bluetooth. Para você da PRF, não caia nessa pegadinha. Não tem previsão legal. Não cabe multa. Mas pela prova do Detran, cobra-se que tem multa. Beleza? Agora, para encerrar, vamos falar sobre a infração de estar segurando ou manuseando o celular. Alan, eu tenho dúvida. O que é segurar ou manusear o celular? Esse aqui é meu aparelho celular. É o meu aparelho celular. Então, o que eu faço com o meu aparelho celular? Peguei o meu. Olha só. O que eu estou fazendo? Alan, você está segurando. Isso é infração gravíssima. 7.293. Alan, só por estar segurando o celular quando eu estou dirigindo? Exatamente. Infração gravíssima, 7.293. Por isso até coloquei a imagem para vocês aqui, ó. É mais perigoso. E se eu estiver manuseando, Alan, o celular? Infração gravíssima, 7.293. Alan, posso aplicar as duas? Não. É a mais específica. Isso é uma infração concorrente. Beleza, pessoal? Queridos, se tiver alguma dúvida, é só mandar no chat aí ou perguntar pra gente que a gente responde. Pessoal, prazer tê-los aí mais uma vez. Até no próximo bloco. Te aguardo. Até daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau.